Vamos orar? Maravilhoso Pai, eterno Deus, agradecemos a Ti as bênçãos. Obrigado, Senhor, porque cantamos, o Senhor é tudo, o Senhor tem que ser sempre o centro em nossas vidas. E também cantamos que precisamos estar bem junto a Ti. Agora, continue nos abençoando, abra nossa mente, o nosso coração para a mensagem. Também continue com os nossos irmãos, nossos queridos. Te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Salmos. Na verdade, Salmo é um binário, é uma coletânea. A gente vai falar hoje sobre o Salmo 23. Tá bom? O Salmo do Pastor. Nós vamos falar sobre o Salmo 23. Quando você está abrindo aí, só reforçar os anúncios que o irmão Zé Wander falou. Todo início de mês, todo primeiro sábado do mês, a gente vai ter, esse é um projeto da nossa associação para todos os campos, na verdade da União, que compreende os 3 estados, né, Espírito Santo, Minas e Rio de Janeiro. Todo primeiro sábado do mês vai existir essa escola missionária. Então, nos distritos vai estar tendo essa escola missionária. Hoje, como vai ser bastante intenso, principalmente aí para os oficiais da igreja, a gente vai fazer mais cedo, às 2h30 da tarde, porque a gente vai fazer essa reunião. Essa reunião, irmãos, é para os oficiais, é para os membros da igreja, é para aquele que deseja ser mais missionário. Então, o objetivo a cada sábado, ou a cada primeiro sábado do mês, é falar alguma coisa, apresentar alguma coisa que possa ser útil na pregação do Evangelho, na pregação onde você estiver. Então, Deus vai usar você para pregar esse Evangelho. Mesmo que, pastor, eu não sei dar estudo bíblico, mas para você convidar alguém para ir à igreja, você precisa tomar coragem, né? Para você fazer alguma coisa, você precisa sempre ter uma coragem. Então, a cada primeiro sábado do mês, nós vamos ter essa reunião. Normalmente vai ser 3h30 ou por volta das 3 horas da tarde, mas hoje a gente vai começar um pouquinho mais cedo, vai ser por volta aí de 2h30 até as 3h40, 45. 4 horas vai ser a nossa comissão. A nossa comissão vai ser de 4, aí são os membros da igreja, os oficiais, né? Só os oficiais, de 4 às 5. E daqui a intenção é ir para a casa do irmão, da família lá, irmão Neves, para a gente fazer o culto de pôr do sol. Então, a gente vai terminar por volta das 5, vai estar chegando lá. Próximo aí, o pôr do sol é entre 5h30 e 6 horas, normalmente esse período, e a gente vai fazer um culto de ação de graças aí. Então, aos irmãos e irmãs, de repente, eu não sei o caminho, né? Não sei aonde é, onde o irmão falou, esteja aqui 5 horas, porque daqui a gente não vai voltar para casa. Então, os oficiais vão sair daqui e a gente vai lá pro culto de ação de graças, tá bom, irmãos? Abriram aí a Bíblia? Eu fiquei pensando no que a gente poderia falar, porque hoje é dia 6, né? Dia 8 é o Dia da Mulher, né? Dia Internacional da Mulher. E o que a gente poderia falar ao mesmo tempo que serviria na mensagem, né, para os irmãos, mas falar também para as irmãs. E essa mensagem do pastor, eu acho que é importante para cada um de nós. A gente vai ler, eu vou ler algumas coisas aqui do Senhor pastor, meu pastor. Gosto de sempre buscar no original o que significa. E a gente vai ver como é amplo o Salmo do pastor. E eu faço uma pergunta para você, né, para as irmãs de maneira especial. O Senhor é o pastor da vida de vocês? O Senhor Deus é o pastor da vida de vocês? Porque isso é que vai fazer toda a diferença. A gente conhece muito, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas quando a gente olha muito para as nossas vidas, a gente vê assim, não é que está faltando, mas a gente passa por lutas, passa por provações, por medos, decepções muitas vezes. E o Senhor continua sendo o nosso pastor? Então eu vou ler e a gente vai
descobrindo juntos, né, algumas coisas eu anotei aqui no que seria. Eu sei que a gente já orou, mas eu gosto sempre de... A gente deu alguns anúncios, mas eu gosto sempre de iniciar novamente com uma breve oração. E de maneira especial nós vamos estar orando uma bênção, pedir uma bênção para as nossas irmãs também. A minha esposa, ela está em Santa Margarida, está fazendo a pregação, por isso que ela não veio hoje aí. Eu sei que vocês podem sentir, mas eu sinto mais a falta dela também. Tá? Pode ter certeza que eu sinto mais a falta dela. E a gente falou lá de manhã, e Isaquinho, vai para onde? Aí, quando ele está brigado com a mãe, ele vai comigo. Mas você já sabe que normalmente aonde a mãe vai, o Isaquinho vai. Mas às vezes saio na faísca, aí eu estou indo pregar em algum lugar, aí, pai, eu vou com o senhor, pai. Você vai comigo? Vou. Você vai ficar obediente, quietinho? Vou. Aí a mãe ainda implica mais. Com o pai você sempre obedece, né? Pais e mães aí sabem sobre isso. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai querido, a gente já orou, mas agora estamos pedindo mais uma vez o preparo, a unção para que a gente possa falar do Senhor como sendo o nosso pastor. Também, Senhor, durante essa semana, estamos no último dia da semana, vai vir uma nova semana, e nessa nova semana a gente comemora o Dia da Mulher. É verdade que todos os dias são dias de homens e mulheres, Senhor, mas de maneira especial, conceda uma bênção a cada irmã aqui da igreja. E que ela, sendo mãe, sendo avó, sendo bisa, sendo tia, sendo primas, não importa, todas as mulheres, todas as irmãs da igreja, membros da igreja ou visitantes da igreja, possam receber uma bênção especial. Abençoe as suas casas, abençoe as suas famílias, dê sabedoria a elas. E obrigado, Senhor, porque através das mulheres o mundo pode ser menos mau, o mundo pode ser mais amoroso e o mundo pode representar melhor a beleza do nosso Senhor. Então, agora abençoe a elas, abençoe as suas famílias também, abençoe as casas aqui representadas, abençoe a programação que teremos hoje, Senhor, de maneira bem intensa, nas reuniões e depois terminando na casa do irmão Neves, com a sua família e junto com os irmãos da igreja. Que este culto também possa ser agradável aos teus olhos. Agora abra nossa mente, nosso coração, por Jesus. Amém. Vamos ler aí, Salmo 23. Eu vou lendo e a gente vai explicando verso por verso. Diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando você vê esse verso aqui, no original o sentido dele é o Senhor apacenta. A gente coloca, ou a Bíblia traduz como o Senhor sendo meu pastor. Mas a Bíblia está escrevendo, ou disse, né, como se no sentido original, que o Senhor apacenta. E sabe, queridos, o Senhor nos apacenta sempre, até quando a gente não quer que Ele nos apacente. Porque quando a gente não quer, ou aquelas pessoas que não aceitam Deus, você vê que ainda assim recebem bênçãos. Não é só quem é servo de Deus que é abençoado. As pessoas aí fora são também. Só que em algum momento, por não andar com o Senhor, isso vai causar uma dificuldade. Mas todas as pessoas, elas são apacentadas. Elas são cuidadas por Deus. A Bíblia diz que Deus faz sair o sol sobre os bons e os maus. Se você buscar uma pessoa que não quer nada com Deus, mas se ela estudar, lutar, batalhar, ela vai prosperar ou não vai? Vai ou não vai? Vai. Agora, quando a gente faz isso com o Senhor e reconhece o Senhor na nossa vida, e a gente vê que os nossos dons e os nossos recursos é dele, é diferente, porque a gente começa a enxergar e dar graças a Deus. Você vê hoje muitas pessoas com muitas coisas, mas normalmente são pessoas que não reconhecem Deus na sua vida. A gente ainda está num país cristão.
A gente ainda está num local onde você vê pessoas com posses ainda dizendo, não, eu creio em Deus, foi Deus que me deu, ou que tem uma vaga lembrança, meu pai era da igreja, minha mãe era da igreja, meu pai era católico, não sei mais o quê. Ou seja, a gente tem ainda num país, que o nosso país não é ateu, em sua essência, então a gente tem isso, as pessoas falando de Deus. Mas aí fora, nos países aí fora, nos países mais desenvolvidos, tem tudo, né? Onde tem tudo, não reconhecem, não existe mais Deus. Mas ainda assim o Senhor apacenta. Só que Ele apacenta, alimenta e cuida. Cuida de maneira especial de quem? Da gente. Queridos, isso é importante, que por mais que o Senhor seja o pastor, Ele é o pastor, Ele é o que apacenta, Ele é o que cuida, mas mais do que Ele cuidar de maneira geral, mais do que Ele fazer nascer o sol, aparecer a lua, sabe? Mais do que isso, Ele cuida da gente, de mim e de você. Por isso que você foi traduzido como sendo o Senhor o meu pastor. Mas às vezes a gente dá muita ênfase em nós, né? Às vezes a gente dá ênfase na gente. Não, Ele é meu pastor, Ele é meu, Ele é isso. Não, o Senhor cuida de mim, Ele cuida de você, Ele se preocupa com você. Note que o amor de Deus em nós não está porque nós queremos Ele, mas é porque Ele quer a gente. Percebe como a visão muda? E o texto ainda continua dizendo o seguinte: nada me faltará. Ou seja, no original é o Senhor apacenta, o Senhor cuida de mim. E naquilo que está me faltando ou que eu tenha necessidade. O texto, o verso original quer dizer, o Senhor cuida de mim naquilo que está me faltando, naquilo que está a minha necessidade. É o Senhor que sabe a necessidade minha e a sua. Olha como isso é importante. Às vezes a gente tem a noção assim, se o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Se nada vai me faltar, eu vou ter tudo. Não é assim? Nada vai faltar, eu vou ter tudo. O problema é que quando a gente olha para um lado e para o outro, a gente não tem tudo. Porque o texto não quer dizer isso. O texto quer dizer, o Senhor vai me apacentar e vai cuidar naquilo que está me faltando. Está faltando alguma coisa na sua vida? Está faltando alguma coisa no seu trabalho? Está alguma coisa faltando em você que você percebe? Nesse contexto que está faltando algo, o Senhor vai cuidar para que não falte. Você é um pai de família, no caso as irmãs, nem cuidam da sua casa e tem achado a luta muito difícil, tem achado pesado demais, tem sentido que está faltando algo. O Senhor, que é o seu pastor, Ele vai cuidar para que isso não falte. Para isso a gente precisa buscar Ele, falar com Ele, clamar, falar, Senhor, me ajuda. Me ajuda a que o Senhor seja de fato o meu pastor. Que seja aquele que está cuidando, abrindo as portas para a gente, para mim e para você. Quando você vem aqui, não sei se você tem essa noção, mas quando você vem aqui nessa igreja, ou você vai em algum lugar, você está abençoando os outros. Você sabia disso? Quando você está no mercado, comprando alguma comida lá no mercado e voltando para sua casa, o mercado está sendo abençoado por você. Quando você pega um ônibus e vai para Vitória, e nada acontece no ônibus, ninguém morre, não tem acidente, é você que está abençoando os outros. O seu pastor, através da sua vida, vai alcançar os outros. E quando a gente não tem essa noção, aí a gente reclama de Deus. Aí a gente fala, poxa Senhor, né? Às vezes a gente está no ônibus reclamando de Deus. A gente está no mercado reclamando com o Senhor porque o salário está pouco, não dá para comprar. Agora que eu comprava feijão, agora não posso comprar, eu tenho que comprar menos. Ou seja, a nossa visão deveria ser outra.
Eu não estou falando para a gente ser orgulhoso, sabe? Tipo assim, não, não. O seu patrão, uma vez um irmão da igreja falou assim, pastor, o patrão meu é ruim, mau, perverso. Falei, irmão, mas que bom que Deus abençoa ele, né, irmão? Por quê, pastor? Porque através dessa bênção que você recebe o seu salário. Ele pode ser mau, perverso, ruim, não presta. Mas não é através desse salário. Ou seja, o seu patrão é abençoado por você. Você que abençoa ele para ele te dar o dinheiro do seu sustento. Eu nunca pensei por isso, mas é. Queridos, a nossa vida precisa ser uma vida de gratidão a Deus. Eu não sei como é que é a sua vida hoje. Eu sei como é que é a minha hoje. Mas eu tenho falado isso para você porque eu tenho buscado fazer isso. Coloque o Senhor em primeiro lugar sempre. Você já ouviu falar isso? Acordou? Busca o Senhor. Eu sei que tem gente que gosta de estudar à noite. Estuda à noite também. Sabe? Você vai dormir, na hora de dormir lá, você vai pegar a sua Bíblia para estudar? Estuda. Que bom você fechar os olhos porque você dormiu estudando a palavra do Senhor. Agora, acordou, abriu os olhos, busca o Senhor. É Ele que te dá tudo. Tudo que você tem é dele. Sua família, sua casa, você, o ar que você respira. Quanto mais você souber disso, menos você vai reclamar. E você vai conseguir enxergar mais. Hoje, eu nunca reclamo com Deus. Eu sei que Ele não me faz mal. Nunca. Não tem nenhum mal que aconteça na minha vida que foi por Ele. Não existe. Então hoje, eu nunca pergunto para Deus, por que, Senhor? Eu não pergunto. E eu tento passar isso para os irmãos da igreja. Não gaste tempo perguntando coisas. Senhor, por que o Senhor quis isso? Por que o Senhor... Não. O mal não vem dele. Deus, Ele é bom. E a sua misericórdia dura? Como é que a misericórdia de alguém que dura para sempre me faz mal? Se eu perdi meu pai, se eu perdi minha mãe, se eu perdi meu irmão, se eu perdi o emprego, se eu fui humilhado, foi Deus que fez? Porque a bondade e a misericórdia do Senhor, quanto tempo dura? Nós não somos destruídos porque as misericórdias do Senhor se renovam. Você sofreu um acidente, perdeu, sei lá, sabe? Pense na pior coisa que pode acontecer na sua vida. Não foi Deus. Isso eu já sei. Isso eu já não pergunto. Não pergunto. Isso eu não gasto mais meu joelho orando por algo que não tem que orar. Porque tem gente que reclama, tem gente que clama. Eu não pergunto. Eu falo, Senhor, me ajude a entender o porquê que eu estou passando nisso. Porque existe, queridos, princípios que estão na palavra de Deus. Se o Senhor é o nosso pastor, se Ele está cuidando de mim e de você, não é para acontecer algumas coisas que têm acontecido. Se está acontecendo, Senhor, deixa eu enxergar. O que eu não estou enxergando? E nesse contexto, o Senhor vai mudando a minha vida e a sua vida. O texto continua dizendo o seguinte: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. No original seria: Ele me leva a deitar em uma habitação e pastos jovens ou pastos verdes, né? Só que aqui fala repousar em pastos verdejantes. Você imagina apenas as ovelhinhas no meio do pasto, comendo, né? E tal. Não. Essa primeira parte aí, quando fala repousar, é na casa de alguém. E no original seria na casa do pastor. Ou seja, o pastor está cuidando da ovelha, que é o nosso Senhor, e faz com que a ovelha durma na casa dele e coma pastos verdejantes. É ou não é mais longo, mais profundo? É ou não é mais profundo, irmãos? Porque
Quando você tem animal de estimação, quando você leva para dentro de casa, é porque você tem muito mais o quê? Muito mais o quê? Amor e carinho. Então o texto está me dizendo no original que o pastor leva, se for necessário, para dentro da casa dele, para dentro da habitação dele, e faz você comer aquilo que é jovem, aquilo que é vigor, né? Porque a palavra ali é verde, mas é verde, é algo que é jovem, algo que é vigoroso. Deus não vai nos dar coisa ruim, Deus nunca dá. Nunca dá. E o texto ainda continua dizendo o seguinte: leva-me para junto das águas de descanso. Essa expressão é literalmente conduzir as águas com cuidado. Ou seja, olha só, presta bem atenção. O Senhor, Ele apacenta, vê aquilo que falta e supre, por isso não falta nada, porque Ele sempre vê o que está me faltando. E tudo que a gente pede, que a gente acha que está faltando, não está. O que a gente pede a Deus porque acha que está faltando, a Bíblia diz o nome para isso. É vaidade. E eu vou te perguntar, o que é vaidade na Bíblia? O que é? Tudo. Queridos, tudo é vaidade sem Deus. Não é pecado você pedir algo para o Senhor. Eu queria trocar meu celular, eu queria comprar um relógio, eu queria comprar um carro, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria comprar uma roupa. Não é pecado. É vaidade. Tudo, até comer é vaidade. Salomão disse isso. Só que vaidade é quando você tem essas coisas e não dá valor a Deus. Porque os reis de Israel tinham, Davi tinha. Ou não tinha? Tinha ou não tinha? E aí? Era Deus que dava. E aí? Era só vaidade? Não. Se tornou vaidade quando ele caiu no pecado. Mas ele se arrependeu. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então as coisas que a gente tem, se a gente esquecer de Deus, vai virar vaidade. Tudo, porque tudo é vaidade. Quando o seu filho, aqueles que têm, pede alguma coisa, pai, me dá uma bala, me dá. É o quê? É o quê? Vaidade. A gente precisa entender isso, porque o Senhor nos dá as coisas. A Bíblia diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu, e com certeza, comprar celular, comprar relógio, comprar roupa, comprar um carro, é desejo de que coração? Do Senhor? É do Senhor? Não, é seu. Aí eu te pergunto, Ele pode te dar? Pode. Lógico que pode. Não só pode, como Ele dá. Note que isso que eu estou falando é muito diferente do que você vê aí na televisão. Dá uma oferta para o Senhor que Ele vai te abençoar. Porque você vai ser próspero. Porque não. Você precisa de Deus. Quanto mais você andar com Deus, mais você vai enxergar o mal. E você vai se afastar do mal. Quem anda com Deus não anda com o mal. E quem anda com o mal não anda com Deus. Então, viu aí o provar e vede? Não anda. A menina caiu no erro de botou lá e começou a ver o que era verdade. E aquilo fica maquinando, matutando e tal. E fica ou não fica, irmãos? Fica. Você que é servo de Deus e erra, fica depois matutando. Puxa, não devia ter feito isso. Ninguém, você mantém a aparência, mas você sofre, como sofreu ali, até não resistir mais. E se entregar para o Senhor. A mesma coisa o Senhor quer fazer com a gente. Então, queridos, se o Senhor cuidando da gente, aquilo que falta, Ele completa.
Ele faz a gente habitar na casa dele. Ele vem morar com a gente. Ele leva a gente em um lugar onde a comida é farta, é verde, é jovem. Ele faz levar em lugares tranquilos, porque essa expressão águas, a gente está só na compreensão da ovelhinha que está bebendo a água e que a ovelhinha é um animal difícil. A ovelha é um animal difícil, irmão, porque a gente também é difícil, ou não é? É ou não é, irmão? Não berra no matadouro, mas berra antes. Está bebendo, se ela olha o reflexo e tal. Aí você vê muitos pregadores falando isso. Porque a ovelhinha está bebendo água e vê o reflexo, ela não bebe. Aí tem que ser uma água que é tranquila, mas ao mesmo tempo não pode ser parada. Porque se for parada, ela vê o reflexo. Aí tem que ser água bem calminha. Porque se for água turbulenta, também não bebe. É difícil, está com sede, mas não bebe, né? Parece até a gente, né? Não, está com sede? Não, está gelada não, pastor. Uma vez comportando, uma jovem comportando junto, aí ela tocou a porta, eu estava junto, aí ela abriu a porta, oi, tudo bem? A gente é do Serviço Educacional de Saúde. Aí a menina falou assim, a senhora pode me dar um copo de água? Eu já. Se nem deu a oferta, já pediu um copo de água? A menina foi lá dentro. A senhora foi lá dentro, trouxe um copo de água, ela bebeu. Ela bebeu água e... Aí começou a gemer ali na frente da mulher e na minha frente. Falei, meu Deus, o que houve, gente? Eu olhei, o que houve? É porque o estômago vazio, quando bate a água, dói. Falei, não acredito que está pedindo comida. Sabe? Às vezes a água, a ovelha é difícil, a gente é difícil, a gente está sempre alguma coisa, querendo isso, querendo aquilo. E a mulher deu alguma coisa para ela comer. Perguntou se queria, não. Eu falei, não quero nada não. Eu quero sair daqui, porque enquanto eu estiver aqui, não vou vender nada, porque em toda casa a menina pediu um copo. Aí depois a outra casa pediu, mas a senhora podia, traz água, traz. Aí quando a mulher estava indo, a senhora pode botar umas gotinhas de limão, açúcar? Falei assim, ela como vendedora, péssima para vendas. Está querendo ser servida. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente é assim. A gente pede as coisas e se puder, dá a mão que é o braço, dá o braço que é as pernas, dá as pernas que é o corpo inteiro. O Senhor faz levar as águas tranquilas. Sabe o que essas águas quer dizer no original também? Eu vou ler para você. No original, além de significar água, ela pode se referir a perigo, violência, coisas transitórias. Ou seja, o Senhor guia com cuidado para a tranquilidade, depois que você passou pelas águas. Você entendeu agora o texto? O Senhor vai guiar você para um lugar de paz, mesmo que nas coisas transitórias, ou seja, nas águas, não estejam tão calmas como deveriam estar. Sabe a sua vida hoje, de repente você fala assim, pastor, a minha vida poderia estar melhor e eu não sei por que não está. Eu estou andando na igreja, eu estou buscando o Senhor, tenho lutado, mas eu não sei por que está me acontecendo isso, isso e aquilo. Sabe, essas perguntas que vêm para mim também, pois o Senhor está te levando para depois delas, para um lugar de paz. E aí o texto continua dizendo o seguinte, refrigera a minha alma. No original, literalmente, traz de volta o espírito. Não está falando de imortalidade. Ele está falando justamente de alguém que já perdeu o sentido da vida ou perdeu a vontade de viver e revigora. Você já viu um momento que você está cansado e aí você tem uma notícia e você desperta? É isso que o texto está dizendo, ele revigora, ele traz de volta o espírito. Você tem andado cabisbaixo, você tem andado assim, sabe? Ah, pastor, eu não tenho jeito não. Tem muitas pessoas na igreja que andam igual Jonas. Sabe Jonas, o profeta Jonas? Eu sou o problema, me joga no mar.
Uma vez estava no Rio, o jovem, a esposa daquele rapaz falou: pastor, meu marido está muito ruim, só podia conversar com ele. Aí já não gostou, né? A gente sabe que as mulheres sempre se preocupam com os maridos, mas muitas vezes os maridos não gostam que as mulheres se preocupem com eles. Estou mentindo aqui, irmãos? Para as irmãs, porque para os irmãos. Estou mentindo aqui para as irmãs? Hã? Não, não estou. O marido não gosta que a mulher fale que ele faz isso, que ele faz aquilo, que ele é assim, que ele é assado. Não gosta de nada. Você vai aconselhar homem, é a pior desgraça da face da terra. Porque é difícil você aconselhar homem. Com todo respeito aqui, irmãos. Mas mulher não. Mulher está com luta, está com dificuldade, ela vai e busca ajuda. Busca ou não busca, irmão? Homem está com dificuldade, estou dando jeito, pastor. Está dando certo. Está nada, coitado. Um zero à esquerda, mas tá certo. E aí ele falou assim: não, pastor, não ora por mim, não. Imagina um membro da igreja dizendo: não ora por mim, não. Por quê? Não, eu estou sofrendo porque eu errei. Eu errei mesmo, pastor. Eu tenho que sofrer mesmo. Eu falei: não acredito que você está igual Jonas. Aí ele parou: por quê? Ué, Jonas também estava assim. O marinheiro tirando sorte para saber qual era o Deus que estava destruindo as coisas. Encontrou um dormindo. Um servo de Deus está dormindo, né? Dormindo, onde não deveria estar dormindo. Ele perguntou: você faz o quê? Eu adoro o Deus dos céus e da terra. A Bíblia diz que os marinheiros quase morreram. Ele falou: não, mas o problema sou eu mesmo. Me joga no mar que resolve. Eu te pergunto, no meio de uma tempestade, jogar no mar é pedir o quê? Pedir o quê? Morte. E a Bíblia diz que os marinheiros temeram a Deus. Não vamos te jogar. Pode me jogar, pode me jogar. Não, pode jogar que vai resolver. Até que eles jogaram. Sabe, queridos, às vezes a gente está assim: não, pastor, não ora não, porque eu errei mesmo, eu tenho que sofrer, tenho que aprender. Às vezes você vai conversar com o pai, com a mãe, e fala: não, pastor, tem que aprender. Às vezes a gente erra. Isaac errou, está sofrendo lá, tem que aprender, tem que aprender. Não é assim que a gente fala às vezes? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? E nisso a gente erra, sempre. Tem que aprender, mas será que aquele é o melhor método para aprender? É tão bom quando a gente aprende com o erro dos outros, para a gente não ter que errar. Agora, tem gente que não, errou, mas comigo vai ser diferente. Uma vez eu conversei com uma senhora, uma jovem mesmo, ela estava namorando. Namorando não, né? Vivia junto. Aí ela veio falar comigo: pastor, eu posso pedir orientação do senhor? Eu falei: depende. Eu falei: você não é da igreja. Vai ser difícil eu vou te dar alguma orientação. Ela tomou um susto. Por quê? Porque a minha orientação é só voltada para a igreja. Você vai seguir? Eu falei para ela: você vai seguir o que eu vou te orientar? Porque se for só para a gente conversar, não vai dar certo. Não, pastor, eu vou seguir. Você vai seguir o que eu vou te orientar a fazer? Então, primeira coisa, casa. Ou não? Casa. Não, pastor, mas o senhor não entendeu? Como não entendeu? Eu não falei? Não é que eu não quero conversar com você, é que tudo que eu sei e eu aprendi é voltado para uma classe de pessoas. Se você quer seguir isso aí, você tem que largar essas outras coisas. Eu não estou querendo não conversar com você, eu só sei que você não vai seguir isso. E não seguiu, irmãos. Ela diz: por que você não quer casar com a pessoa? Porque ele é violento. Então por que você está junto da pessoa? Não tem explicação. Larga dele. Não dá. Como não dá, irmã? Dá sim. Não dá porque não quer. Não, porque o senhor não entende. Não. Eu não entendo mesmo, não. E eu mostrei para aquela pessoa que ela estava vivendo numa ilusão. Não, mas ele prometeu que vai mudar. Então, se vai mudar, para que você está aqui conversando comigo? Eu falei: largue dele.
Viva a sua vida, frequente a igreja, você vai conhecer um novo jovem e você vai casar, ter uma nova vida. O Senhor vai te mostrar um rapaz bom. Viva a sua vida, larga isso. Você tem filhos? Não, não tem, então. Não entra nesse caminho, não acha que com filho ele vai mudar, não vai. Homem não, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Homem e mulher, mas homem, raça humana, não muda por dinheiro, não muda porque tem uma mulher bonita, não muda porque ganhou na Mega Sena, não muda porque ganhou emprego, ninguém muda, só quem muda é Jesus. Mulher, quer transformar o marido? Ó, dobra o joelho, ora. Peça para o Senhor falar com ele. Porque você brigando não vai resolver. Vice-versa, homem quer mudar a esposa, minha esposa é isso, minha esposa é aquilo e tal. Na época de namoro não era nada, né? Todo mundo era cego na época do namoro. Na época, né? Parece que a gente, que nada. Enxergava assim, mas queria. Aí casou, aí depois agora, não. Coisa chata, me perturba. Ué, pastor, essa mulher vive grudada em mim, fica me vigiando. Ué, a Bíblia diz que vocês são uma só carne, tem que fazer o quê? Não, mas eu não achei que era assim. Então, meu irmão, ficava em casa brincando de Lego. Ué. Deus vai juntar é grudar no original. No grego ali, que Deus uniu, é grude. Se é grude, você disse que a sua esposa não te larga, você ainda pediu a Deus para te grudar. Então eu não sabia onde estava com a cabeça. Eu sei, a sua cabeça estava em cima do seu ombro. Porque se não tivesse aí, você estava morto e não estava casado. Sabe, queridos, às vezes a gente precisa acordar para a vida, para algumas coisas. E eu falei para essa senhora, para essa jovem, sabe o que ela fez? Nada. Continuou com a mesma pessoa. Aceitou, batia nela. Eu falei assim, você que não é casada, aceita alguém que bate em você, só tem uma explicação. Aí eu falei assim, você deve ver isso em casa. Alguém deve fazer na sua mãe o que você hoje já faz, o que você hoje sofre. Ela regalou os olhos. Mas o senhor não conhece na minha vida? Como é que o senhor está falando da minha mãe? A sua mãe apanha do meu pai e do meu irmão. Então você é parte daquelas mulheres que vão fazer parte da estatística. Nada que eu falar para você vai fazer você sair. Eu não tenho mais nada para falar para você. Como assim, pastor? Falei, larga ele. Mas eu não posso largar. Pode largar. Até porque naquele período que ela veio me procurar, era justamente ele que tinha expulsado ela de casa. Então, se você não podia sair antes, porque ele não conseguia te largar, agora que ele te expulsou. Larga, mas segue a sua vida. Deus está te dando uma oportunidade. Aí eu falei para ela assim, você não vai fazer isso. Sabe o que você vai fazer? Você vai querer acreditar que ele vai mudar, porque ele vai voltar para você e dizer assim, eu mudei. Ele não mudou. E você vai voltar a morar junto com ele. Faz o seguinte, mudou? Então vamos para o cartório casar. Vamos casar. Aí eu sou sua. Se você mudou, então vamos mudar de vez. Não aconteceu isso. Sabe, queridos, Deus está ensinando para a gente o que a gente tem que fazer, mas a gente não faz. O texto continua dizendo assim, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Esse texto quer dizer literalmente, o Senhor lidera no caminho da justiça, ou no trilho da justiça, por amor a Ele, o nome dEle. Olha só, você serve a Deus, certo? Certo? Então, Ele vai fazer com que você ande na vereda do que é o correto. Não é você que vai andar, é Ele que vai te colocar. Gente, o pastor,
Deus ali, o texto está querendo dizer que é Ele que faz as coisas. Ele que me leva nas águas, Ele que me faz repousar, descansar na casa dele, é Ele que me dá comida, é Ele que não vai deixar faltar nada, é Ele, não sou eu, Ele não é meu, Ele não é seu, Ele não é dele, é Ele é que faz. Ele vai fazer você andar no caminho certo. Você sabia disso? Um dia eu estava falando com Deus, tinha feito um pecado, tinha errado, muitos anos atrás. Não que eu não erre mais, né? Não vou cair também na besteira, porque já não pego mais. Não vou falar isso. Mas era um erro e eu já estava maquinando fazer de novo. Nascido de igreja, tudo da igreja. Até que me veio assim, Senhor, eu sei que o Senhor não quer que eu erre. Pedir perdão, mas eu estou indo lá fazer a mesma coisa que eu acabei de pedir perdão para o Senhor me perdoar. Se o Senhor realmente não quer que eu peque, o Senhor vai me livrar, porque eu estou indo. Sabe quando você está indo para fazer o pecado? Eu estou indo. Agora é com o Senhor. Eu fiz essa oração despretensiosa. Isso eu já não faço mais hoje. Mas naquela vez eu fiz. Não. Se o Senhor quiser me livrar, o Senhor vai me livrar. Eu vou ver se o Senhor quer que eu faça ou que eu não faça. Eu falei assim, eu pedi realmente perdão, Senhor, mas passa aquele momento de tristeza, aí vem o sentimento de desejo. Porque no sentimento de tristeza, a gente dobra o joelho, a gente chora, a gente clama, pede perdão. É ou não é verdade, irmãos? É ou não é verdade, queridos? É ou não é? Mas aí o sentimento de tristeza some. Aí vem o sentimento do desejo. Ah, de novo, cara, qual é o problema? Poxa. Depois você pede perdão. E aí você vai. Pois justamente, eu estava indo para fazer. Falei, agora estou indo, Senhor. Não sei o que o Senhor quer de mim. Aí eu só fiz assim, não, Senhor. Se o Senhor achar que pode me livrar, o Senhor vai me livrar. Eu não tenho como o Senhor me livrar. Sabe quando você diz na sua visão que não tem? Não tem. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor não tem como me livrar. Mas o Senhor é o Todo-Poderoso? Foi essa a minha oração. Hoje eu não faço mais isso. Eu estou contando para você o que eu fiz. E fui. Pois eu digo para você que Deus interviu e eu não fui mais. E eu fiquei impressionado com as coisas que aconteceram, porque naquela hora que eu acabei de falar, parece que tudo desapareceu. Tudo que estava planejado para fazer sumiu. As pessoas com quem a gente ia, desapareceu todo mundo. Tudo. E eu fiquei assim, como? Não tem como desfazer. Mas desfez, e aí? Eu falei, desfez. Aí eu fui, dobrei os joelhos e falei, Senhor, eu não acreditei nessa oração. Fiz a oração apenas porque eu sabia que tinha que fazer. Estava indo para o erro. Perguntei se o Senhor podia me livrar. E o Senhor me livrou. Agora me ajude a, de fato, a não querer mais nem tentar de novo. Sabe, queridos, é o Senhor que faz, é o Senhor que trilha a gente no caminho da justiça. É Ele que coloca. Você já viu uma criança que está andando, aí cai, aí a mamãe pega de novo e bota para aprender a andar? Anda de novo, e vai tomando cuidado. É isso que o Senhor está fazendo. O texto continua dizendo o seguinte, eu vou ler só até a parte 4. Essa é a parte difícil. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum ou algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Isso aqui é muito grande. Eu vou ler um pouquinho para mostrar o que significa. Essa primeira parte, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, esse vale aí, ele está falando de algo físico, sabe? Vale, quando você olha para as montanhas, aí tem um vale, tem uma colina e tem uma depressão. Só que aqui também fala de depressão. Só que, obviamente, não é a depressão que
que nós entendemos como uma doença, né, da mente, ou uma doença psicossomática, é a depressão das montanhas. Mas você pode trazer isso para a sua vida, olha só. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, no original seria andando pela depressão ou andando pelo desfiladeiro. Você já andou em algum desfiladeiro? Você já andou para algum lugar que o caminho é curtinho, aí você anda e tem um buraco grande, ou é o resto da montanha, ou quando você vai fazer um acampamento, aí vai com os desbravadores, aí vai andando devagarzinho. Quando você olha para baixo, você sente o quê? Sente o quê? Medo. Você está andando hoje em algum momento que você está sentindo medo por onde você está andando? Você já percebeu que quando a gente vai cometer algum pecado que é novo, a gente sente o quê? Sente o quê? Medo. Medo. Não, vamos, Moisés, vamos. Não, cara, não vou não. Vamos, rapaz. Não, eu não faço isso. Não, cara, vai ser legal. Aí às vezes você vai fazer o quê? Vai acompanhando, e vai acompanhando com medo. Faz o erro. Aí todo mundo diz, tá vendo, cara, não deu nada, vamos fazer de novo. Não, cara. Não, aí você fica com mais medo. Até você, de tanto fazer, perdeu o medo. A Bíblia está dizendo que ainda que eu ande por algum lugar que me cause medo, por um precipício, por uma depressão, pela sombra da morte, no original é sombra da morte, é trevas mesmo. Eu não vou perguntar se alguém tem medo do escuro. A minha esposa já disse que tem medo, né? Quando eu não estou em casa, ela dorme com a luz acesa. Uma vez eu cheguei em casa, nossa, que bando de luz é essa, gente? Vou dormir, né? Vai o quê? Perguntei para ela, vai o quê? Não, você não está em casa, deixa a luz acesa. Eu falei, meu Deus, gastando energia, apaga essa luz, gente. Tem gente que não gosta de escuro. Eu gosto do escuro breu, mas sabe aquele escuro que você abre os olhos e não consegue enxergar? Porque o que a gente enxerga é a luz, né? Então você está enxergando aqui, é a luz. A luz bate, aí você enxerga. Quando não tem luz, a ausência de luz é escuridão. Por isso que quando você está na escuridão e você consegue enxergar alguma coisa, é porque tem luz. Uma vela, algum relógio, alguma coisa, emitir um negocinho de luz, você consegue enxergar nas trevas. A treva é a ausência de luz. Não tem luz, aí é trevas. Sua pupila pode dilatar que for que tu não enxerga nada, porque não tem luz para tu enxergar. Você só enxerga porque tem luz para você enxergar. E aí, aqui está dizendo, ainda que você ande em trevas profundas, sombra da morte. Aí a Bíblia fala, não temerei mal algum. Não é assim? Porque tu estás comigo. O sentido original é mais profundo. Diz assim, não tem essa palavra porque tu estás comigo. Isso aqui o profeta não, o tradutor escreveu. Mas por que, pastor? Então, se não estava, porque o sentido é esse. O sentido é querer mostrar que o Senhor anda comigo. Eu vou ler o Salmo para você como ele estaria no original. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Não é o Senhor que vai te trilhar no caminho da justiça? É ou não é? Não foi isso que a gente leu no verso anterior? Ele que te coloca no trilho, nas veredas da justiça? Ele que vai te colocar. É Ele que te endireita. Se está todo errado, se está errado, não se preocupe. Se você deixar o pastor cuidar de você, ele vai te trilhar no caminho da justiça. Na hora que ele te trilha no caminho da justiça, ainda que você ache que está andando pelo vale da sombra da morte, o cajado dele,
o cetro, ali está a tua vara e o teu cajado me consolam, essa parte da vara é cetro, cetro real, a autoridade dele vai estar ali. Note que a Bíblia diz assim, no outro salmo, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Ou seja, o Senhor envia anjos para cuidar do nosso caminho, é Ele, a autoridade dele que vai à frente. E o outro lá, que está o bordão aí, que é o cajado, que a gente diz que é o pastor que pega o cajado e puxa a ovelha, ali está dizendo apoio. No original seria a autoridade e o apoio do Senhor anda com você. É por isso que mesmo que você ande no vale da sombra da morte, aí você não teme mal. Apesar de não estar escrito no original, por isso não temerei, ele está implícito no texto. Não é porque, sabe, você vê o leão, aí você fica assim, eu não estou com medo do leão não. Estou com medo não. Você já viu aquelas crianças que gostam de provocar? Vê um cachorro bravo, preso na corrente, aí a criancinha fica, au, 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 au. Você já viu isso? Au, au, pega as pedrinhas e joga, o cachorro vai ficando mais nervoso. Está zombando. O texto não está querendo dizer isso para mim. Ou seja, eu estou vendo o mal e eu estou zombando do mal. Ainda que eu ande por algo muito ruim na minha vida, eu não vou temer, Senhor. Não porque eu tenho alguma coisa ou você, mas é porque Ele está comigo, me apoiando. Quer você ter esse pastor na sua vida? A gente vai ouvir uma música e eu quero fazer um apelo para você. Ao você ouvir essa música, eu quero que você, além de prestar atenção, na letra, quero que você faça uma reflexão com Deus. Senhor, eu tenho errado, eu tenho andado longe dos teus caminhos. Não é longe segundo os outros, segundo você, na sua perspectiva de vida. A salvação, ela é individual porque é o que o Senhor faz. Eu, quando eu chegava, conversava com os meus amigos da igreja, eu falava assim, eu estou errado. Por quê? Porque eu fiz isso, isso e isso. Aí os meus amigos diziam, poxa Moisés, se a gente tivesse feito isso, a gente estava no céu. A gente faz muito mais do que isso. A gente é muito pior do que você então. Não é na perspectiva dos outros. Na sua perspectiva, você entende que precisa melhorar? Então preste atenção nessa letra. Deixe o Espírito Santo mexer no seu coração. E se você sentir o toque do Espírito Santo, eu convido a você a ficar em pé e ao final nós faremos uma oração. Tá bom? Chorando assim.
é a força que me faz eu não pude resistir a esse alguém que me ofereceu o seu amor sem exceção. E graças só a Ele encontrei o bom amigo, achei o meu caminho e segui seu coração. O meu próprio horizonte, o viver suas terras, o meu viver, sorria para mim, pois sou assim, irei vencer. Vamos fechar nossos olhos. Pai, obrigado, Senhor, porque como pastor o Senhor cuida da gente. O Senhor se preocupa desde as menores coisas da nossa vida. E tudo que a gente pede e é vaidade, ainda assim o Senhor se agrada em dar quando a gente faz a sua vontade. Por isso nos ajude, Senhor, a andarmos com o Senhor. Nos ajude a entender que mesmo numa tristeza, num desfiladeiro, uma coisa bem ruim, nos ajude a aprender a confiar no Senhor. Nos ajude a entender que o Senhor vai à frente, guardando e nos protegendo. Se for necessário o Senhor fazer com que a gente até durma na sua casa, o Senhor fará com que a gente descanse no Senhor. Por isso, Senhor, nos abençoe. Abençoe mais uma vez os irmãos e as irmãs aqui presentes. E não nos deixe, Senhor, simplesmente a perecer nessa terra. Nos ajude, que o Senhor ainda insista conosco para a gente continuar andando nas tuas veredas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.